onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Paz e eu, crianças! Tudo bem com vocês? A paz e eu, mamães, papais, pronto para mais uma aula da nossa EBD Restinga. A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Como tem sido a semana de vocês? Espero que tenha sido uma semana abençoada para a glória do nosso Deus. E aí, como a Natália perguntou, estão prontos para mais uma aula da nossa EBD online? Espero que sim, hein? Corre lá, pega a tua Bíblia se ainda não pegou e fica aí sentadinho ligado conosco para assistir mais uma aula da EBD. A nossa aula de número 8, lição de número 8, tá bom? Olha só, quase finalizando o nosso quarto trimestre. A nossa revista, quarto trimestre. Então, vamos lá para mais uma aula. Mas antes disso, antes de começar a aula, vamos fazer o quê? O que a gente sempre faz. Orar, vamos orar. Feche os seus olhinhos aí em casa e ora junto conosco, tá bom? Quem não sabe, ó, mãozinhas. Quem não sabe fechar o olhinho, coloca a mãozinha no olhinho e ora junto conosco. Vamos orar. Vamos orar. Eu oro, você se aperta intensamente que é o preferido. Isso mesmo. Vamos Senhor lá. Jesus, Senhor Jesus, muito obrigada muito obrigada por mais uma vez por mais uma vez estarmos aqui estarmos aqui na tua presença. na tua presença. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos livra de todo mal. nos livra de todo mal. Abençoa, Senhor, Abençoa, Senhor, todas as pessoas. todas as pessoas. Nos ajuda Nos a ajuda abrir o nosso coração a abrir o nosso coração e a nossa mente. e a nossa mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus por mais uma semana que Ele tem nos concedido de estarmos aqui para passarmos para vocês mais uma aula da nossa EBD. A glória para nosso Senhor Jesus que não nos permitiu ficar sem fazer aula para vocês, já que ainda, pelo menos aqui no nosso Distrito 12 Restinga, não estamos podendo dar a aula presencial para as crianças. Então, continuamos com a nossa EBD online até o dia que o Senhor assim nos permitir voltarmos para o nosso templo. E se o Senhor permitir, continuaremos no nosso templo e aqui pelas plataformas para poder atender quem não pode ir à casa do Senhor. Amém? Vocês perceberam, crianças, que hoje a pequenina aqui está de coroa. Coroa fala sobre o quê? Sobre realeza, que coisa boa. O que será que tem sobre a realeza de hoje, hein? Será que é história de um rei de novo? Provavelmente. Uma história bem interessante. Fica aí ligadinho conosco. Vamos para o nosso título da nossa lição de número 8. Preste atenção no nosso título. O livro achado no templo. O livro achado no templo. O título da nossa 8ª lição da revista especial, edição especial da CPAD, Conhecendo a Vontade de Deus. A lição de número 8 fala sobre o livro achado no templo. Que livro será esse? Será que era o livro de ciências? Não sei. Será que era o livro de geografia? Vamos ver, mas antes da gente ver esse livro, enquanto eu vou aqui separando a minha página, a Natália vai... Recadinho da Natália. Se vocês ainda não é inscrito no nosso canal EBD Restinga e ainda não viu as aulas, vai estar aparecendo aqui embaixo. Dê o seu like, que está aparecendo aqui na tela, e se inscreva no nosso canal do EBD. Quando a criança acessar o site da nossa EBD Restinga, já é hora para tu cobrir bem perto. E compartilha.
Isso mesmo. Muito bem, Natália. Vamos lá para a nossa leitura bíblica? Vamos sim. Olha só, criança, vocês pegaram a canetinha, o lápis e o papel? Se não, pega aí, enquanto a prof vai falando a primeira vez, daí na segunda vocês já anotam, tá bom? Quando eu repetir de novo, você já anota aí, dá pausa nesse vídeo e vai anotando para durante a semana ler com a mamãe ou com o papai e pedir a eles para ler com vocês, tá bom? Quem não sabe ler ainda, pede a mamãe ou o papai ou ao responsável para ler para vocês. A nossa leitura bíblica está escrito em 2 Reis, no capítulo 22, o versículo do 1 ao 10. Continua em 2 Reis, capítulo 23, o versículo do 1 até o 3. Depois, 2 Crônicas, capítulo 34. Todo o capítulo 34, tá bom? Do 2 Crônicas. A prof vai repetir, vocês anotem. 2 Reis, leitura bíblica, 2 Reis, capítulo 22, o versículo do 1 ao 10. Continua em 2 Reis, capítulo 23, versículo do 1 ao 3. Depois, 2 Crônicas, o capítulo 34. Vamos ler aqui um pedaço desses versículos, tá bom? Eu vou ler em 2 Reis, o capítulo 23, do 1 até o 3, eu vou ler, tá bom? Dá tempo da gente ler. Vamos lá. Então, o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, também todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior. Então, leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. Já estão sabendo da história de hoje? Se as crianças leram o epígrafe da nossa leitura, vai saber sobre qual rei estamos falando hoje. Mas antes de irmos para a nossa história, vamos falar o nosso Memória em Ação, Natália? Vamos lá, vou pegar aqui nosso Memória em Ação, que está no coração, olha só. Por que será que está no coração? Isso, rimou. Memória em Ação está no coração. Por que será que nossa memória está no coração? Memória em Ação está no coração. Não sei. Vamos ver aqui. Eu vou ler uma vez, deixa eu ler logo aqui na Bíblia, na nossa Bíblia. Deixa eu ler aqui em Salmos, encontre aí comigo. Salmos 40. Salmos 40 e o versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Olha que lindo. A tua lei está dentro do meu coração. Por isso que o nosso Memória em Ação hoje veio aqui dentro de um coração. Vamos lá, eu falo e vocês repetem junto com a Natália, tá bom? Vamos lá, abrir aqui. Aí aqui tá. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Guarda a tua lei no meu coração. Guardo a tua lei no meu coração. Salmos 40. Salmos 40. Verso 8. Verso 8.
Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, Oh, meu Deus, guardo a tua lei no meu coração. guardo a tua lei no meu. Salmos 40, verso 8. Salmos 40, verso 8. Olha só que bênção. Guardarmos a lei do Senhor em nosso coração. E que lei é essa do Senhor? Onde está escrita a lei do Senhor que Ele mandou para nós? Na Bíblia. Na Bíblia. E onde devemos guardar a lei do Senhor? No nosso coração. Nosso Guardamos a coração, lei. nossa mente. Amém, crianças? Amém. Vamos lá sobre a nossa história. A nossa história vocês já perceberam. Que a nossa história fala sobre realeza. Aqui tem a Natália. Natalinha, eu ia falar Natália. A Natália tem quantos anos, Natália? 7 anos. 7 anos. No próximo ano, na metade do próximo ano, a Natália faz 8 anos. A Natália ainda é uma criança, igual a muitos de vocês que ainda são crianças. Sei que muitos aí ainda têm 8 aninhos de idade. Olha, na lição número 8, falando sobre 8 anos de idade. Imagina vocês serem reis ou rainha com 8 anos de idade. Nossa, com 8 anos não é pouco. É bem pouco. É uma criança. Uma criança, 8 anos. Muitos alunos meus na EBD têm 8 anos de idade. Imagina ainda uma criança ser rei com 8 anos de idade. Uau. Teve uma criança na Bíblia que começou a reinar com 8 anos de idade. Sabe quem era essa criança? Não. Qual o nome desse rei? Não sabia. Não sabem? O rei Josias. O rei O rei Josias. Josias, ele era da descendência do rei Davi. Descendência quer dizer que veio da linhagem do rei Davi. E ele começou a reinar com 8 anos de idade. Será que Josias foi um bom rei? Eu acho que foi. Será, crianças? E o que vocês acham aí? Josias foi um bom rei. Ele reinou muito bem. Josias começou a reinar, como eu já falei, com 8 anos. Oi, Josias, desculpa. Deixa eu colocar aqui a coroa em Josias. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Ainda era uma criança quando começou a reinar. Então, quando ele começou a reinar com 8 anos de idade e tal, ele governava bem o povo. Só que quando chegou uma certa idade, Josias já estava com 26 anos de idade. Deixa eu trocar já de coroa. Botar esse Josias pequeno para aqui, botar essa coroa no Josias grande. Josias começou a reinar com 8 anos de idade e cresceu, continuou o seu reinado. E aos 26 anos de idade, Josias percebeu algo no templo, na casa do Senhor. Então, Josias viu que o templo estava muito sujo, muito feio. E mandou todos os carpinteiros, pedreiros arrumarem o templo, arrumarem a casa do Senhor. Então, eles foram. Assim, crianças, se ele percebeu que o templo estava sujo, mandou limparem, provavelmente eles não estavam fazendo o quê? Indo até o templo, indo até a casa do Senhor. Então eles foram, os servos do rei foram lá limpar o templo. Quando eles foram limpar o templo, aí vai entrar aprofundar sobre o que estávamos falando, sobre o que fala a nossa lição. O livro achado no templo. Quando eles estavam lá limpando o templo, encontraram algo dentro do templo que não tinham visto ainda ali. Não tinham talvez visto em qualquer lugar, encontraram algo interessante. Então, chegaram, olharam. Ah, aqui tem algo interessante. O que será isso? Então, eles foram, entregaram a um dos escrivãos do rei, que era chamado de Safã. Entregaram a Safã. E o Safã abriu. O Safã foi abrindo, era um rolo. Aí foi desenrolando.
desenrolando e desenrolou todo o rolo. Quando ele desenrolou o rolo, criança, perceberam que o que tinha no rolo era aí, ó, dá para vocês verem, o livro de Deus. Aí, E começou o escrivão Safã, começou a ler. Quando ele começou a ler, ele correu, foi lá, enrolou tudo e foi lá onde está o rei. Rei, encontramos alguma coisa, rei, encontramos algo no templo. Algo que ainda não tínhamos visto, que ainda não tínhamos ouvido. Aí o rei, pacientemente, esperou que ele contasse, pediu para que mostrasse. Quando ele mostrou o livro, ele começou a ler em voz alta para o rei. O rei ficou lá, segura aqui, Natália. O rei ficou lá, ouvindo pacientemente o que ele estava falando do livro, o que tinha escrito nesse livro. De repente, criança, o rei começou a se entristecer, a rasgar as suas vestes. Rasgar as suas vestes. Sabe o que significava, criança? Ele rasgar as suas vestes naquele tempo era sinal que estava muito triste. Nossa! E por que será? E vocês, como crianças, perguntam. Ele estava ouvindo sobre as leis de Deus. Por que será que ele ficou tão triste, prof, se ele estava ouvindo sobre a lei de Deus? Sabe o que é, crianças? É que enquanto ele estava ouvindo falar sobre a lei de Deus, ele percebeu que nem ele e nem o povo estava seguindo as leis de Deus. Essa lei de Deus que tinha vindo aqui era aquela lei de Deus, o livro da lei, aquela lei que o próprio Deus falou para Moisés e Moisés escreveu. Então eles perceberam que eles estavam crianças muito errados. Eles estavam pecando porque eles estavam adorando a ídolos. E o primeiro mandamento qual é? Vocês sabem? Sim. Qual é? Não adorais outro Deus além de mim. E o primeiro mandamento é que não terás outros deuses além de mim. Dependendo da tradução da Bíblia, não terás outros deuses, não terá outro Deus com D minúsculo, tá? O nosso Deus, o Deus verdadeiro é com D maiúsculo, bem grandão. Aí quando não terás outro Deus, é o Deus pequenininho, assim, ó. Que é um Deus que não é um Deus verdadeiro. O primeiro mandamento tinha lá, e sabe o que acontece, crianças? Eles tinham deuses, eles adoravam ídolos, eles tinham imagens. Então foi isso que entristeceu o rei Josias. Até aquele momento, ninguém nunca tinha lido a lei de Deus para ele. Ele ficou triste, rasgou as suas vestes, se humilhou perante o Senhor, pediu perdão a Deus, porque ele estava fazendo muitas coisas erradas, ele e o povo. Então ele mandou juntar todas as crianças, adultos, jovens, velhos, mandou juntar todo mundo do reino para ouvir o que estava escrito na lei de Deus. E todos ouviram o que estava escrito na lei de Deus. E a nossa leitura diz o quê? Vamos para a nossa leitura. E quando leu a lei de Deus, eles fizeram, o rei se pôs junto à coluna, eles fizeram aliança, prometeram guardar, está no versículo 3 do capítulo 23 de 2 Reis. Eles prometeram que iam guardar os mandamentos do Senhor, guardar os testemunhos, os estatutos com todo o coração e com toda a alma. Eles viram, eles também reconheceram, o povo reconheceu, viu que estava errado e se arrependeram e Deus perdoou eles.
Eles se arrependeram do que estava. Eles não, até aquele momento, ninguém tinha falado para eles que eles estavam fazendo, adorando a ídolos, adorando a imagens. Então o rei mandou destruir todas as imagens que eles tinham feito e mandou seguir a lei, seguir a palavra de Deus. Hoje em dia, crianças, a gente não precisa mais estar com esse rolo. Imagina, esse rolo aqui que a prof fez foi pequeno. Aí imagina a gente estar com aquele rolo bem grande, ter que levar um monte, né? Porque a gente não vai saber qual a palavra que o pastor vai falar, qual livro que o pastor vai ler. Aí imagina a gente, a Bíblia tem quantos livros, vocês sabem? 66 livros. 66 livros. Imagina a gente ter que levar 66 livros. Só que aí os livros, tem poucos livros que tem poucos capítulos. A maioria dos livros tem muitos capítulos. E imagina a gente levar o livro de Salmo para a igreja, com 150. É muita coisa. Olha só, imagina. Aí, graças a Deus, Deus usou homens que pegaram daqui a lei de Deus e reescreveram e colocam aqui, ó, nossa Bíblia. A lei que Deus mandou lá para Moisés, escreveu aqui, Moisés escreveu num pergaminho. Eu esqueci de falar para vocês, esse rolo aqui se chama pergaminho, tá bom? Aí, as leis que foram escritas aqui por Moisés, os homens, Deus permitiu que homens colocassem também aqui, ó, na Bíblia, a nossa Bíblia Sagrada. Aqui temos os mandamentos do Senhor. Você, criança, tem lido a palavra, tem lido a lei do Senhor? Espero que sim. Espero que sim, espero que estejam aqui lendo o livro do Senhor, lendo a lei de Deus, conhecendo através daqui a vontade de Deus para sua vida. Que é sobre isso que fala o nosso... Memoriza. Não, nosso trimestre, não. Sim. Nosso trimestre fala sobre conhecendo a vontade de Deus. Então, enquanto o rei Josias ele não sabia da vontade de Deus, ele não conhecia a lei de Deus, ele errou. E quando ele começou a conhecer, crianças, a lei de Deus, então ele começou a conhecer a vontade de Deus. Ele foi um bom rei, porque ele começou a seguir a vontade de Deus. Amém? E vocês, crianças, conheçam, lembra que a prof fala assim, sabe qual é a vontade de Deus para sua vida? Vai orar, buscar o Senhor e Ele vai te dizer qual é a vontade dEle. Além da oração, vocês devem, ó, ler a Bíblia da prof, já nem tem mais aqui o nome, né? Que a prof pega muito e faz um tempo, então. Mas aqui é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a lei de Deus para a minha e para a sua vida, para que possamos conhecer qual a vontade dele na minha e na tua vida. E sabemos que a vontade dele é o quê? É boa, perfeita e agradável para mim e para a tua vida. Amém? Amém. Que vocês possam guardar a lei de Deus no seu coração, na mente, tá bom? E no coração. Nunca esquecê-la. Guarde, nunca esqueça. Você, com certeza, tudo que você fizer, onde você tocar, onde você pisar, será muito abençoado. Porque você vai estar fazendo de acordo com a vontade de Deus, tá bom? De acordo com a lei de Deus. Não deixe de ler a lei de Deus. E assim como Josias, desde pequenininho, foi um bom rei, em obediência à lei de Deus, você será uma criança muito abençoada na sua vida, em tudo que vocês fizerem, tá bom? Não esqueçam de obedecer a palavra de Deus, tá bom? Para encerrar, vamos cantar o nosso louvor? Ou vamos orar primeiro? Vamos cantar. Vamos cantar nosso louvor? Já que a nossa história fala sobre a lei de Deus, o livro achado no templo que naquele tempo era em rolo. Hoje em dia temos a nossa Bíblia Sagrada de vários tamanhos, várias cores e várias línguas. Então,
vamos cantar um louvor sobre a Bíblia. Vamos lá? Vamos. 1, 2, 3 e... Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Então, criança, para crescer forte e saudável, na presença do Senhor, tem que orar e ler a Bíblia, tá bom? Se não sabe ler, pede ajuda a mamãe, ao papai, ao mano, a algum responsável que saiba ler, que estejam junto de vocês. E ó, sempre quando for na igreja, vai levar a Bíblia, hein? Levar a lei do Senhor para ler também na igreja. Vamos orar? Vamos sim. Vamos orar. Feche os olhinhos aí junto comigo e ora junto. Eu falo e vocês repetem junto com a Natália, tá bom? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada. Por mais uma vez. Por mais uma vez. Termos aprendido. Deus aprendido. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Deus. Deus. Me ajude. Me ajude. A guardar a tua lei. A guardar a tua lei. No meu coração. No meu coração. E a conhecer. E a conhecer. Tua vontade. A tua vontade. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Eu te peço. Eu te peço. E já te agradeço. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que você possa buscar e conhecer a vontade de Deus sobre a tua vida, tá bom? Que vocês tenham uma semana abençoada para a glória do nosso Senhor Jesus. E ó, curte o nosso vídeo, compartilha, tá bom? A palavra do Senhor. E não se esquece de ativar o sininho. Vai aparecendo aqui na tela. Isso mesmo, ativa o sininho para que toda vez que a gente enviar a aula, você ser o primeiro a receber, tá bom? Beijão, crianças. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Tenham uma semana abençoadíssima para a glória de Deus. Jesus sai com vocês na casa de vocês. Até a próxima aula DBD. Tchau, tchau. Amém. Glória a Deus.